Bem, agora estamos na nossa quarta aula e o assunto é sobre os fatores que influenciaram no desenvolvimento da teologia wesleyana. Além dos fatores apresentados nas lições anteriores, outros acontecimentos importantes estavam ocorrendo no tempo de Wesley e influenciaram não somente a sua experiência pessoal, mas também a sua teologia. Estes fatores podem ser divididos em três categorias principais: fatores racionais, fatores morais e fatores políticos, considerados nos contextos da Inglaterra do século XVIII. O racionalismo. Um dos elementos mais importantes do racionalismo e que influenciou o pensamento teológico de Wesley foi o deísmo inglês. Este pensamento tem origem no iluminismo, um período no qual os pontos de vista da religiosidade tradicional estavam sendo fortemente questionados e reformulados. Este período marca o fim do predomínio das igrejas e a cosmovisão bíblica, enfraquecendo a influência religiosa tradicional na cultura e afetando de maneira significativa a teologia e fé cristãs. Mesmo assim, alguns aspectos iluministas foram decisivos para a elaboração da teologia wesleyana. Em primeiro lugar, destacamos a antropologia iluminista, a expectativa de mudança e renovação do pensamento científico, a renascença, coloca o homem numa posição de exclusividade e no centro, em torno do qual gravitam as outras coisas. A idade da razão trouxe um status de maior envergadura para o ser humano e, com isso, uma elevada estima de suas capacidades. Deus é questionado pela racionalidade e o extremo objetivismo da época sendo eclipsado pelo homem. A relação Deus-homem sofre uma inversão radical. O potencial humano e seu conhecimento são aceitos como elementos suficientes para explicar a realidade e dar sentido à existência humana, inclusive sobre seus limites e contingências, tanto sociais quanto espirituais. O conceito de verdade passa a ter um caráter puramente racional. A epistemologia se baseia apenas em dados empíricos e apela puramente à razão humana, como árbitro final da verdade. De fato, eles recorriam à razão para determinar o que era, inclusive, a revelação. Pode-se caracterizar a mentalidade existente neste período fazendo uma inversão da tese de Anselmo. Creio para compreender, para creio naquilo que posso entender. De acordo com o iluminismo, qualquer princípio que não fosse comprovado e compreendido racionalmente deveria ser descartado. A racionalidade e o conhecimento empírico deveriam ser bases para a estruturação de qualquer princípio válido. Afirmavam que a razão deve substituir a revelação como árbitro da verdade,
que os princípios a serem seguidos são os da natureza, a lei natural. Aquilo que resultasse da natureza das coisas e de seu princípio natural é que era válido, pois o universo é um conjunto ordenado e perfeito através de suas leis, e tudo o que ocorresse a partir desse princípio estava correto e deveria ser respeitado. Por isso, o homem adquire autonomia, pelo fato de naturalmente ter tudo à disposição e não necessitar de ninguém para a realização de seus projetos, os quais ele realiza fazendo uso correto das suas aptidões naturais. No pensamento iluminista, Deus tem sua importância apenas no sentido de ser o grande construtor do universo, e não o seu mantenedor. Diziam que a obra do grande arquiteto da natureza, nome dado para Deus, fora responsável pela organização encontrada na própria natureza das coisas, a lei natural. O conhecimento destas leis transformavam a natureza no grande tribunal e árbitro de todos os conflitos. Dessa forma, todos e quaisquer problemas da existência humana não requeria outra fonte de solução a não ser a natural. Deus foi importante e necessário apenas no início, mas agora pode ser totalmente descartado. O deísmo, segundo Locke, vem a ser então um tipo de religião natural reduzida a alguns princípios básicos chamados de universais. Tal ponto de vista fazia a religião descartar qualquer crença no sobrenatural, incluindo o sobrenatural cristão, principalmente a revelação como critério de verdade. Os princípios universais do deísmo no tempo de Wesley eram os seguintes. Primeiro, criam na existência de Deus como causa primeira e criador do universo. Segundo, criam na imortalidade da alma. Terceiro, criam em um certo tipo de retribuição pós-morte, pelo pecado cometido, e de bênção para os que viveram com virtuosidade. Os resultados diretos destes princípios sobre a concepção religiosa das pessoas podem ser resumidos da seguinte forma. Primeiro, considerando que Deus é perfeito, qualquer religião que Deus der ao homem é perfeita. Portanto, a revelação é desnecessária e irrelevante à religião. Segundo, a Bíblia é um livro falível, cheio de erros e de muitas coisas sem valor. Em terceiro, a razão é o melhor orientador do homem, o fundamento de revelação e o critério da verdade e da fé. Portanto, a fé deve servir à razão. A reação de Wesley contra estes princípios foi a de demonstrar a incapacidade desta religiosidade racional na solução dos problemas da alma humana e no estabelecimento de um relacionamento correto entre os homens e Deus. Para vocês saberem mais sobre a posição frente ao racionalismo inglês e o conceito entre razão e revelação, ver página 16 da apostila. Fatores morais. Um segundo fator que influenciou na elaboração teológica de Wesley foi a condição moral pela qual passava a Inglaterra do século XVIII, cujas raízes estão nos movimentos radicais do século anterior. A implicação desta moralidade para a construção da espiritualidade do metodismo é o que pretendemos verificar a seguir.